all countries of the world. Tous les pays du monde. 世界のすべての国。 Salve, salve mundão, tá começando mais um episódio do TP Mundo, podcast que tem como intuito ouvir estrangeiros que moram no Brasil, com pontos de vista, visões de mundo e opiniões diversas. O país da vez é a Estônia, um dos países bálticos que é pouco conhecido no Brasil, porém um lugar extremamente desenvolvido. Vocês vão se surpreender com as curiosidades. Eu conversei com a Marília, estoniana que mora há quase 6 anos por aqui. Ela tem um canal no YouTube, muito legal por sinal, em que ela conta um pouco sobre seu país. O canal chama Europeia no Brasil. O papo foi muito legal, ela falou sobre a relação da Estônia com a Rússia, teve polêmica, religião, culinária e vodka. Antes da entrevista, vamos às informações e curiosidades sobre esse país. Information about the country. A primeira curiosidade vem da consultoria migratória parceira do podcast, a Over Personalité, pois envolve justamente imigração. 25% da população nesse país é russa. Bastante coisa, né? Imagina, por exemplo, 25% da população brasileira fosse portuguesa. Difícil de imaginar, né? Como eu já adiantei, a Marília falou um pouco sobre a relação com a Rússia e é bem curioso o que sua avó acha disso. Isso mesmo, uma opinião bem forte, inclusive. A consultoria ainda informa que não é necessário visto para esse país na condição de turismo ou negócios. No entanto, se faz necessário documentos para viagem, como passaporte. Se você que está ouvindo precisa de instruções adicionais sobre imigração, super recomendo a consultoria. Agradeço mais uma vez pela parceria da UP e recomendo segui-los no Instagram, @overpersonalité. Agora vamos às outras curiosidades. A República da Estônia é um dos 3 países bálticos. Os outros 2 são Letônia e Lituânia, e são classificados dessa maneira pois estão no limite do Mar Báltico. A primeira informação que chama a atenção é a população da Estônia, que é super baixa, 1.300.000 habitantes aproximadamente. A título de comparação, a população do município de Guarulhos é próxima a isso. Bem curioso, né? Outra informação bem interessante é que a Estônia é conhecida por ser o país menos religioso do mundo. De acordo com pesquisas, apenas 16% dos cidadãos estonianos acreditam que existe um Deus. É muito pouco, né? Eu já entrevistei estrangeiros aqui que é justamente o contrário. A Estônia é um país extremamente desenvolvido, muito bem economicamente. Startups são super bem-vindas, inclusive uma das empresas mais conhecidas no mundo de tecnologia foi criada na Estônia, o Skype. Sim, essa ferramenta tão utilizada para fins de comunicação foi criada por eles. Inclusive eu uso por aqui o Skype para falar com os estrangeiros. Outro ponto em cima disso é o sistema de votação. Na Estônia você simplesmente vota online, ou seja, sem sair de casa. Além de outros serviços públicos e privados serem resolvidos de forma digital e com pouca burocracia. Há algum tempo esse país usa a tecnologia em seu favor e hoje colhe os frutos. A capital Tallinn é conhecida por ser a Silicon Valley da Europa. Outra curiosidade bem interessante é que a Estônia, como conhecemos, é super nova, sendo que completará 30 anos do desvínculo com a União Soviética em 2022. Embora o país teve 52 anos de ocupação dos soviéticos, a relação com a Europa atualmente é bem alta. A Estônia é membro da União Europeia desde 1º de maio de 2004 e da OTAN desde 29 de março do mesmo ano. Para fechar as curiosidades, eu queria falar da bandeira da Estônia, pois tem cores bem fortes e uma combinação, ao meu ver, bem diferente e única. Ela é composta pelas faixas azul, preta e branca. A primeira cor faz alusão ao céu azul, lagos, mar e aos nacionalistas. A segunda é a cor da terra e do manto do país, a cor preta, e a última, a branca, representa a alegria e esperança dos habitantes. Essa bandeira foi oficialmente adotada depois que o país tornou-se independente em 1991. Além da União Soviética, a Estônia foi ocupada pela própria Rússia, Alemanha, Suécia, Polônia e Dinamarca. Por ter sido ocupada por tantos países, a língua estoniana é bem única e não lembra nada do russo. A Marília falou um pouco em sua língua quando eu pedi um ditado popular e ela falou ali em estoniano e vocês vão perceber um pouco do que eu estou falando. Então, sem mais delongas, vamos agora à entrevista com ela. Interview with a foreigner. Vamos lá, pessoal. Estou aqui com a Marília, ela é da Estônia. Tudo bem, Marília? Bom dia, tudo bem? E você? Que bom, tudo bem. Vamos lá, primeiro eu queria saber se eu estou pronunciando o seu nome correto. É Marília mesmo? Isso, é Marília. Ah, tá. É que aqui no Brasil a gente tem Marília, que é um nome parecido. Sim, é verdade. É basicamente a mesma coisa, só que sem o A no final. Ah, legal. Eu queria que você se apresentasse primeiro. Você tem um canal no YouTube, conta aí quem é você, fala um pouco do seu canal também. Tá, então, meu nome é Marília, eu sou da Estônia e faz 6 anos que estou aqui no Brasil e faz um pouco mais de um ano que estou fazendo YouTube. Então, eu posto pelo menos um vídeo por semana sobre Estônia, curiosidades sobre Estônia, sobre as diferenças entre
a Europa e o Brasil e faço também entrevistas com estrangeiros ou brasileiros morando no exterior. Eu sou casada com um brasileiro, faz 4 anos que estamos casados e 6 anos que estamos juntos. Então eu conheci ele bem no início já, quando eu cheguei no Brasil. E a gente tem um bebê de quase 11 meses. Ah, tá, que legal. E o nome do seu canal para o pessoal acompanhar? É Europeia no Brasil. Ótimo. Tem a página do Instagram também, né? Isso, com o mesmo nome. Legal. Inclusive, eu recomendo quem está ouvindo acompanhar tanto o Instagram quanto o canal no YouTube, porque é muito bom. Como a Estônia é um país muito distante do Brasil, é um ponto que eu quero debater bastante aqui com você, porque eu acho que teve muitos choques culturais, né? Em alguns Sim. vídeos você fala exatamente sobre isso e a gente vai falar bastante. Mas antes disso, eu queria saber o que te levou a vir ao Brasil? Então, não tenho uma ótima explicação, porque foi mais uma coisa de instinto mesmo. Alguma coisa estava me chamando para cá, mas era ano de 2014, era o ano de Copa do Mundo, todo mundo estava falando do Brasil, e eu fiquei curiosa. Estava um pouco cansada da Europa e eu pensei, já fiz os meus estudos, estava já trabalhando e pensei, não, ainda sou nova, eu quero uma aventura. E daí decidi vir para o Brasil para ter uma experiência totalmente diferente, totalmente nova. Caramba, que legal! E o que é falado do Brasil, além da Copa do Mundo? Porque realmente o mundo ficou sabendo um pouco mais do Brasil em 2014. Mas além disso, o que é falado no Brasil, tendo em vista que a Estônia está bem distante, né, do Brasil? Então, o Brasil tem essa imagem exótica para a gente. Então, o que a gente imagina do Brasil, na verdade, não é o Brasil. A gente imagina mais Rio de Janeiro, né? A gente imagina o futebol, o carnaval, é bem estereotípico. E só quando você chega aqui que você entende que tem literalmente vários países dentro de um país só. Toda a região é tão diferente. Então, de onde eu sou, as pessoas não imaginam nada disso. Por exemplo, que aqui eu estou morando no sul do Brasil, então no Paraná. E Paraná não é como o Rio de Janeiro, e as pessoas são bem diferentes. Então, isso que a gente não imagina. Então, o estereotipo é Rio de Janeiro para a gente. A gente imagina que o Brasil inteiro é assim. É normal, acho que isso é muito comum. E você tá aqui já há 6 anos. Os seus familiares já vieram visitar o Brasil? Sim, várias vezes. A gente tinha visitado antes de eu me mudar para cá. A gente visitou uma vez por 2 semanas com a minha família. E daí, desde que eu me mudei para cá, eu acho que eles vieram, se não me engano, talvez 3 vezes. Ah, que legal. Eu queria saber, eles sentiram um choque assim que eles chegaram? Porque essa visão estereotipada é muito comum. Não sei, você tá no Paraná, você tá em Curitiba? Então, Curitiba era a primeira cidade onde eu morei. E lá, de verdade, quando eles foram para Curitiba para me visitar, eles não esperaram uma cidade assim. Porque, como eu falei, também só imaginaram Rio de Janeiro. Mas, assim, choque, eu não sei se eles mencionaram choque, porque eles não ficaram por muito tempo. Eles continuam sendo turistas só. E eu que moro aqui, então acho que a experiência de quem mora e quem visita é muito, muito diferente. Então, quando eles visitam, eles não têm tanto contato com as pessoas daqui. Tá, entendi. Mas foi um choque pra eles quando você falou que queria morar aqui? Sim. Não, foi uma briga um pouco. Sério? Não, a minha mãe não quis aceitar por muito tempo, mas eventualmente ela viu que, na verdade, eu estou mais feliz aqui. Ela gosta muito do meu marido e agora é muito apaixonada por nosso filho, então agora ela sabe que eu tomei a decisão certa. Mas na hora, meu Deus, não, ela foi muito contra quando eu quis me mudar para cá. Não, imagino, porque são países bem distantes, como eu falei. Eu nunca conheci alguém da Estônia, mesmo trabalhando com estrangeiros. Eu nunca fiz processo de alguém da Estônia
Como que é quando você fala que você é estoniana? O que que as pessoas... Acho que algumas pessoas não sabem da existência desse país ou sabem muito pouco, talvez não imagina qual seja a capital. Como que é essa a impressão, a primeira impressão quando você fala a sua nacionalidade? Então, a maioria das pessoas nunca ouviu falar, ou se ouviu falar é só o nome e não sabe nada do país. Então, é muito raro que a pessoa de verdade sabe onde fica, o que tem lá, ou até visitou, ou conheceu alguém de lá. Isso é muito, muito raro. Até na Europa. Então, eu já morei em outros países na Europa e lá também, quando eu falo lá que eu sou da Estônia, as pessoas não conseguem imaginar onde que fica, como que é. Então, imagine aqui no Brasil, é muito normal que as pessoas não sabem nada do meu país. Então, quando eu falo Estônia, as pessoas primeiro escutam Espanha. Então, Espanha? Não, Estônia. E daí vem essa confusão. Estônia? Onde que fica? Pois é. Mas tem um canal do YouTube, Ideias Radicais, que é um curitibano que fala sobre política. E ele fala muito da Estônia. E, na verdade, graças ao canal dele, tem muito mais pessoas agora que sabem, pelo menos onde fica e alguma coisa da Estônia. Então, ajudou bastante esse canal. Ah, que legal. Sempre bom, né? Ah, sim. Até porque a Estônia talvez é menos conhecida, porque a população era bem mais baixa, ainda mais comparado com o Brasil, né? Tem próximo aí 1,5 milhão de pessoas e é um país que eu acho que devia ser até exemplo, porque tá super investindo sempre em tecnologias, é um país super desenvolvido. E uma curiosidade que eu acho bem interessante é que é o país menos religioso do mundo, né? Isso. Então, para mim, eu acho que me mudar para o Brasil era uma das dificuldades, porque aqui no Brasil as pessoas são muito religiosas e eu não tenho nada de conhecimento da religião. Então, e as pessoas sempre fazendo referências à Bíblia. Eu nunca li uma Bíblia. Sim, quando eu era criança, até li uma Bíblia para bebês. Então, tenho um pouco de ideia do que se trata, mas, assim, é muito diferente. Na Estônia, ninguém nunca fala sobre a Bíblia. Então, é bem diferente. Mas a sua família, ela também não é religiosa? Os seus amigos próximos? Conta um pouco, assim, de como que é. Eu acho que porque no Brasil é muito comum, mesmo quando a gente está conversando, a gente cita, por exemplo, graças a Deus, se Deus quiser. A gente nem percebe, a gente envolve religião ali na frase. E como que é para você, assim, como que foi a sua infância, o seu crescimento, não tendo a religião próxima a você? Então, a minha família não é nem um pouco religiosa. Eu acho que a minha mãe é até ateu, se não me engano. Mas a gente não conversa muito sobre a religião em geral. Mas eu lembro que quando eu era criança, assim, eu tinha, acho que 5 anos, talvez, eu fiz amizade com uma família religiosa. Eles me chamaram para ir na igreja deles. Não me pergunte qual igreja que era, porque eu não tenho ideia, não lembro. Mas eu fui, então eu fui curiosa. Eu acho que 1, 2 vezes só. Mas era basicamente o único contato que eu tive com a igreja. E daí essa Bíblia que a minha mãe me comprou só para crianças, para saber um pouco da história. E, além disso, não tenho nenhum contato, a gente não fala da religião na família, a gente não é batizada, então, zero contato. E os meus amigos também. Só essa família que eu conheci quando era criança, era a única família que eu conheci que era religiosa, na minha vida inteira, na Estônia. Caramba, isso é muito curioso. Até porque, entrevistando estrangeiros aqui, principalmente dos países árabes, eles seguem o islamismo, né? E eles acham, ao contrário, né? Que o país deles, a religião é mais forte e o Brasil é mais liberal. E Meu Deus! olha que engraçado, né? Dependendo da pessoa com quem você conversa, muda tudo, né? E o seu marido, ele seguia alguma religião? Ele segue alguma religião?
Então, ele é batizado, ele é católico, mas ele não pratica. Ele é, não- ele é agnóstico, eu diria. Tá. E para sua filha, você, a princípio, pensa que ela tem que manter a mesma coisa? Eu acho que você, acho que até toda a população da Estônia, isso não é um problema, né? Sim, não, então, com o meu filho, assim, eu e meu marido, nós dois somos, assim, a gente vai deixar o nosso filho decidir se ele quer conhecer alguma religião ou não. A gente não vai forçar de nenhum lado. Se ele quer ser religioso, ele vai ser religioso, se não, não vai ser. Então, a gente não vai influenciar. Mas batizar, por exemplo, eu não quero batizá-lo, mas o meu marido até quer. Então a gente ainda está debatendo isso. Vamos ver se a gente vai no final batizar ou não. Aham. Mas a família dele tem alguma parte da família que é mais radical ou não? Sim, tem sim. Tem até evangélicos na família dele. Aham. Mas para mim não tem problema, porque são pessoas muito boas, respeitam como eu sou, ninguém tentou me converter, então Aham. sou grata por isso. Não, todo mundo tem respeito e são pessoas boas na família dele. Claro, claro, imagino que sim. Eu acho Sim. que a falta de religião no país não é um problema, né? Mas um fato aí super curioso, Uhum. é o país menos religioso do mundo. E é muito interessante ouvir o seu ponto de vista. Você falou que já morou em outros países da Europa? Isso. Então, na verdade, eu saí da Estônia quando eu tinha 16 anos. Eu tenho 31 anos agora. Então, faz 15 anos que eu saí da Estônia. Então, e eu fui para morar na Bélgica, porque a minha mãe foi trabalhar lá. E ela continua trabalhando na Bélgica. Então, a gente foi para a Bélgica, eu terminei a escola na Bélgica, depois eu fui para a Inglaterra, eu fiz a minha faculdade na Inglaterra, depois voltei para a Bélgica e fiz meu mestrado lá e trabalhei também. Ah, que legal. E quantas línguas você fala? Então, eu já aprendi, eu acho que umas 7 ou 8. Mas, assim, sem prática a gente perde tudo. Então, hoje em dia eu diria que eu falo 4 idiomas. Então, estoniano, inglês, português e francês. Mas até o meu francês era muito fluente, porque eu morei na Bélgica por muito tempo. Mas agora, com o português, infelizmente, eu misturo muito. É muito difícil de eu separar os dois idiomas. Tá. Ah, mas o seu português é muito bom. A gente tá conversando já faz uns 15 minutos e eu não vi nenhum erro. Sério? Obrigada. Não, parabéns, seu português é realmente muito bom. E falando nisso, na escola você aprende mais de uma língua, então isso realmente procede? Sim, eu aprendi o russo e inglês na escola, mas eu não sei, porque aqui no Brasil vocês falam, na escola vocês não aprendem muito bem os idiomas, é quase nada que vocês aprendem. É a mesma coisa na Estônia. Na verdade, o que você aprende na escola não é muita coisa, porque quando eu me mudei para a Bélgica, eu fui para uma escola e onde eu precisei estudar em inglês, eu percebi que o meu nível era bem básico de inglês. Então eu precisei aprender tudo. Na escola, sim, a gente aprende inglês e russo, mas não é um nível muito bom. Ah, entendi. Mas a escola é pública? Você estudou? Sim. Uhum. É escola pública. Tá. Então a maioria das escolas são públicas? Ou eu vi alguma coisa sobre isso, que a maioria das escolas são públicas e são boas escolas. Uhum. Não, isso é verdade. A minha escola era muito boa, e a maioria de verdade é pública. É raro que você precisa ir numa escola particular. Caramba, que legal. Legal, uma coisa que funciona bem, né? E Sim, você veio da capital, de Tallinn? isso, sim. Eu já morei fora da capital também, mas a maioria da minha vida é na capital mesmo. E outra coisa que eu acompanhei também é Hum, sobre a imigração. Você já falou que morou um pouco na Inglaterra, na Bélgica.
E também, ao contrário, né? Acho que 25% da população da Estônia, ela vem da Rússia. Eu queria saber um Uhum. pouco da relação com a Rússia. Ai, ai, ai. Eu adoro perguntar isso para todos os países ali próximos, países, né, da União Soviética. Às vezes dá polêmica. Sim. Então, sendo honesta, quando eu ainda estava morando na Estônia, eu lembro que tinha bastante hostilidade contra os descendentes de russos, os russos. Então, os estonianos não são muito fãs desses russos que moram na Estônia. Eu não vou mentir aqui. Mas, Aham. sim, e eu posso me incluir nisso. Na época que eu estava morando na Estônia, eu não era muito fã. Mas assim que eu saí da Estônia, eu abri a minha mente, eu não entendo isso mais. Eu não entendo essa hostilidade, porque, na verdade, o passado é passado, né? Essas pessoas que moram na Estônia moram porque nasceram lá, têm a vida lá. Então, não acho justificável essa hostilidade, mas é um fato. Eu acho que ainda continua um pouco. Tá, tá. E ainda continua um pouco também a influência russa? Sim, e até a última vez que eu falei com a minha avó, ela falou que, então ela mora fora da capital. Ela falou assim: eu não vou mais na capital porque é cheia de russos. Então, Caramba! aparentemente, até no governo da capital tem muito russo e ela é muito contra. Então, sim, ela tem um pouco de medo disso, que, em geral, em particular, a geração dela ainda lembra muito bem da União Soviética, então tem, tem muita desconfiança contra os russos na política, no governo. Então, Caramba! Nossa, é bem é. forte, né, a opinião da sua avó quanto a isso. Sim, sim. E quem quer ver minha avó falando da União Soviética, também tem um vídeo no meu canal, onde ela fala, eu entrevisto ela sobre a União Soviética. Que legal! Nossa, esse vídeo eu ainda não assisti. E vou assistir assim que terminar aqui, porque deve ser muito bom, caramba. Sim, sim, eu acho muito bom. E a Estônia é um país super desenvolvido, né? E ainda falando, só para a gente fechar essa questão da influência, você acha que hoje ainda existe a influência russa, como você falou, mas a influência europeia, qual outro país que tem uma influência a Estônia? Então, na verdade, a Estônia foi ocupada por muitos países. Então, Dinamarca, Suécia, Alemanha, Polônia, Rússia, óbvio, União Soviética. Então, tem muita influência. Até tem palavras, por exemplo, alemãs. A culinária é uma mistura de culinária escandinava, alemã e russa. Então, sim, tem bastante influência, porque faz pouco tempo que a Estônia conseguiu a independência. Por muito, muito tempo foi conquistada por outros países. Entendi. É, sim, a Estônia é um país extremamente novo, né? Ela está na casa dos 20 e poucos anos. Sim. E isso é bem curioso, né? Eu converso com alguns estrangeiros aqui que países milenares, mas é um país que deu super certo, né? Eu acho que um país extremamente desenvolvido. Uhum. Eu acho bem interessante. Eu queria até te perguntar sobre o futuro, porque você está aqui no Brasil há 6 anos e você Uhum. pensa em criar sua filha aqui no Brasil, você pensa em morar lá na Estônia, porque eu acho que muita gente deve pensar, nossa, o que que ela está fazendo no Brasil? Isso é muito comum, esse tipo de pergunta. Eu queria saber um pouco do Sim. seu futuro aí, tendo em vista ser um país tão desenvolvido, né? Então, por enquanto, sim, a gente pretende ficar no Brasil. Mas claro que de vez em quando a gente fala sobre ir morar na Europa. A gente não fala muito de morar na Estônia, porque eu pessoalmente não gosto muito do clima na Estônia. A Estônia, como você falou, é um país muito bem desenvolvido, tem muitas oportunidades lá, é bom morar lá. Mas para mim o que eu não gosto nem um pouco é o clima frio e também a escuridão. Então, por muito tempo, por muitos meses,
por ano tem pouco sol. Tem dias que o sol se põe às 3 horas da tarde. Então, é muita escuridão. Então, eu não me vejo morando na Estônia. Mas a gente fala mais sobre o oeste da Europa, o sul da Europa. Tá, entendi. Realmente, eu sinto muita falta, assim. Mesmo morando no Brasil, eu gosto muito do calor. Então, eu não me imagino morando num país muito frio. Deve ser horrível, né? O sol se pôr 3 da tarde. Deve ser realmente uma sensação muito triste, né? Sim. E você sentiu o choque com relação ao frio, ao calor? Você já falou, né? Você gosta do calor, né? Mas como que foi? Então, em Curitiba, assim, não era um grande choque, porque Curitiba é uma das É, cidades, viu? não é o melhor exemplo, né? Acho que é uma das cidades mais frias. Sim. Então, Curitiba é tranquilo, mas agora a gente está morando em Guaíra, fica no Paraná, fica na fronteira com o Paraguai, e aqui faz bastante calor. Então, no verão aqui para mim é um pouco sofrido. Eu prefiro assim, Curitiba, assim, não precisa ser Curitiba, mas eu prefiro. A gente também já morou em Itajaí, em Santa Catarina. Lá o clima foi bem gostoso. Caramba, Itajaí. Praia, né? É, Uma região litorânea, né? sim. Uhum. Eu acho que os europeus, principalmente mais ao norte, sentem muita falta do calor, né? Uhum. Inclusive, eles descem para outros países como França, como Portugal, para ir às praias. É bem Isso, isso. pra gente Uhum. que é brasileiro, é difícil entender, né? Porque a gente tem o calor o ano inteiro, praticamente, e tem a praia. Sim. De onde que você é? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Ah, tá. Legal. Hum. Né? Você conhece São Paulo? A capital, sim. Eu acho que São Paulo é uma das cidades mais populosas do mundo, né? Eu não sei se você se. Acho que não. Acho que você não sentiu um choque aqui porque você já morou na Inglaterra e na Bélgica, né? Ah, sim. Não, São Paulo é bem. Não tem muito choque. E você pensa em continuar morando no interior? Não. Por favor, não. Não, porque a gente está aqui por causa do trabalho do meu marido. Ele é concursado. E daí ele vai onde ele é chamado. Então a gente não teve muita escolha. Mas agora é bem provável que a gente se mude para Porto Alegre em novembro ou dezembro. É quase certeza. Ah, que Então, legal. eu nunca morei lá, então vai ser de novo uma experiência nova. Eu acho interessante, alguns estrangeiros com quem eu converso, eles acabam conhecendo mais o Brasil do que eu. Isso é de verdade. No meu canal também as pessoas falam muito isso, que eu conheço melhor do que eles. É bem interessante. E às vezes você, até queria entrar agora em questões mais culturais, eu queria que Uhum. você falasse um pouco, porque um dos seus vídeos que eu achei sensacional, você falou que a panela de pressão mudou sua vida, né? Sim. Conta um pouco aí sobre essas questões que você não tinha se deparado no exterior e você viu aqui. Então, essa coisa da panela de pressão é um pouco polêmica, porque tem muitas pessoas que falam nos comentários que já moraram na Europa e tiveram uma panela de pressão. Então, tem pessoas que acham que tem panela de pressão na Europa e tem pessoas que acham que não. Eu nunca tinha visto, então para mim era uma descoberta aqui no Brasil. Mas não, então tem bastante coisa. Então, essa coisa tem bastante burocracia aqui no Brasil, que não tem quase nenhuma na Estônia. A Estônia é 99% digitalizada, então essa é uma grande diferença. Mas aqui no Brasil, já nesses últimos 6 anos, digitalizou bastante coisa, então melhorou já. Sim, verdade. Sim, e daí essa coisa o meu marido e eu temos uma criação bem diferente, no sentido que ele sempre teve, por exemplo, empregada em casa, alguém ajudando. No meu país não é comum ter empregada, não é comum ter diarista, então aqui no Brasil
não é a realidade de todas as pessoas. Eu sei que tem pessoas que nunca tiveram diarista ou empregado, mas é bem comum. Então, sim, tem um monte de coisa que é diferente. Não, legal. Eu recomendo mais uma vez quem tá escutando ir lá no canal dela. Esse vídeo da panela da pressão eu acho bem interessante. Tá bom. Quando eu fui para a Europa, eu também, esses dois exemplos que você deu, eu morei 3 meses na França. Foi Uhum. um tempo razoavelmente baixo, mas são duas coisas que eu percebi. Realmente, eu não me deparei com panela de pressão, pelo menos nos lugares que eu morei. Que E, bom. e era difícil, realmente, as pessoas contratarem faxineiras. Eu morei na casa de uma francesa, e outras casas também, mas a maioria do tempo na casa dela, e realmente, essa questão de faxineira é diferente na Europa, né? Talvez uma Sim, questão sim. Até, cultural. agora, sim. Não, agora, por exemplo, na Bélgica, então, a minha mãe agora tem faxineira, então já está virando um pouco mais comum. E eu sei que as amigas dela também têm, mas o polêmico nisso também é que é uma faxineira brasileira. Então, Tá, às vezes é o imigrante, né, que tá no país. isso, isso. E todas as amigas dela também têm faxineira brasileira. Eu não ouvi de outra nacionalidade. É bem comum Aham. que brasileiras vão para a Europa para trabalhar, né, nessa área, porque é fácil, né? Sim, sim. Só para, antes da gente continuar em questões culturais, a gente falou que 25% da população ali da Estônia é russa. Tem algum outro tipo de nacionalidade, ou mesmo refugiados na Estônia? Então até tem, sim, tem também da Ucrânia, tem. Eu acho que sim, tem refugiados, mas em comparação aos outros países do oeste da Europa, onde a maioria dos imigrantes vão, não tem muitos, não. Mas sim, tem um pouco. E até com esses poucos, tem estoniano que não é muito feliz com isso. Mas outra, imigração é outro assunto polêmico. Eu acho que não só na Estônia, eu acho que todo país, uma parte da população não gosta, né, quando tem muito Sim, imigrante. Acho que é comum. sim. Mas agora voltando a questões culturais, eu queria saber um pouco sobre culinária, Uhum. porque a Estônia, como eu já falei, é um país bem distante do Brasil. Você sente falta de algum prato da Estônia ou você consegue encontrar tudo aqui? Não, não, tem muita coisa da Estônia que eu sinto falta. Eu acho que do que eu mais sinto falta na Estônia são os produtos, oh meu Deus, lactíneos. Então, na Estônia esses produtos são muito, muito bons. É uma outra qualidade. E também do pão preto, que eu Aham. gosto bastante. É basicamente isso. Tem muita coisa assim que eu nem sei palavras em português, mas tem bastante comida que eu sinto falta. Mas a sua rotina você come comida brasileira, né? Sim, tranquilamente. Eu adoro comida brasileira, assim, comida caseira. Para mim é incrível. Ah, que legal. Eu queria saber também, ainda falando sobre comida, sobre bebidas, no caso. Existe muito, não sei se é um mito, que os países próximos à Rússia tomam muita vodka. Eu queria saber se isso é verdade. Ai, sim, é verdade. E até a primeira bebida alcoólica que eu provei também. Eu tinha só 11 anos. Eu 11? já tomei vodka, então, Caramba. então é verdade. Infelizmente, tem muita morte também por causa de alcoolismo Aham. e muita vodka, oh, meu Deus, contrabandida. Então, alguém faz em casa e vende. Então, não Ah, é tá. muito seguro tomar essa vodka. E tem mortes por causa disso também. Então, é uma questão bastante séria. Ah, as pessoas tentam fazer por conta própria, isso E vende, acaba sendo e danoso, vende né, para a saúde. isso. Caramba, isso eu não sabia. Uhum. E, mas realmente, a vodka é a bebida mais consumida pelos estonianos? Não, eu não sei se é a bebida mais consumida, mas eu sei que os estonianos são os quintos.
maiores consumidores de cerveja do mundo. Então, eu tô achando que cerveja, na verdade, é a bebida mais popular na Estônia, o que as pessoas mais consomem. Ah, tá, entendi. Embora os estonianos tomam bastante vodka, talvez nem seja a principal bebida alcoólica, né? Esse é o Isso. ponto. Uhum. Tá, a gente já está chegando ao final. Eu queria que você contasse um pouco algum fato curioso que aconteceu aqui no Brasil por você ser estrangeira. Já aconteceu alguma coisa engraçada, não sei? Ah, sim. É uma história que eu, assim, sempre conto, é sobre a casa de massagens. É. Então, era bem no início, quando eu cheguei aqui, eu estava querendo muito fazer uma massagem nas costas, normal, assim, legítimo. E eu fui buscar no Google, eu não conhecia nenhum salão, nada. Daí eu só coloquei massagem Curitiba. E eu liguei para o primeiro número que apareceu. E daí eu perguntei, vocês têm uma vaga para fazer massagem agora? Daí a mulher perguntou, você que quer fazer? Eu falei, sim, eu que quero fazer. E daí eu ouvi, ela falou, só um pouquinho. Daí ela falou com uma outra mulher do lado dela, perguntou alguma coisa para ela, e daí voltou, ok, podemos fazer. E daí eu peguei o táxi, eu fui até o local, e quando eu cheguei no local, já pensei, oh meu Deus do céu, tinha um monte de homem na frente da casa, era um bairro bem esquisito, e o motorista do táxi me perguntou, tem certeza que é aqui que você quer descer? E daí eu falei, acho que não. E eu pedi para ele me levar de volta para casa, e daí depois o meu marido que me explicou o que era, de verdade. Então era uma Caramba. casa de massagens para Aham. outra finalidade. Para outros fins. Caramba. E pior que as mulheres lá ficaram me mandando mensagens por um tempo, perguntando, mas você tem certeza que não quer vir, blá, blá, blá. Então, Elas ficaram insistindo ainda. sim, ficaram. Incrível. Nossa, ainda bem que você não desceu, né? Não sei o que que ia É, acontecer se meu, você no- entrasse. meu Deus, estou muito grata, na verdade, a motorista. Ele poderia ter me deixado lá de boa, mas ele de verdade perguntou: você tem certeza? Eu acho que não é muito bom você descer aqui. Então, eu estou grata por ele, na verdade. A ele. E eu queria falar agora sobre música, porque eu sempre peço uma música pro estrangeiro para eu colocar no final, né, do episódio. Não sei, eu nunca ouvi alguma música estoniana, no máximo uma música russa. Talvez chegue aqui pro Brasil. Como que é a questão da música na Estônia? A gente é muito. A música é muito importante para a gente. Temos uma festa muito grande, na verdade, um festival onde a gente canta canções folclóricas. Eu acho que cada 4 ou 5 anos, mas assim, a Estônia inteira participa. É muito importante. Então, a música faz uma parte importante na nossa cultura. E tem músicas boas, assim. Não é uma música que, assim, eu escuto todo dia, eu não acompanho Aham. músicas novas da Estônia, mas sim, tem músicas boas. Legal, então fala uma que você deseja para eu colocar aqui no final. Eu vou colocar só um trechinho por causa de direitos autorais, mas é bom Tá, que quem está ouvindo vai sentir um pouco. então, vou falar o nome do grupo é Smilers. Eu vou escrever para você aqui. É Smilers e a Aham. música você que pode escolher, pode escutar algumas músicas e ver o que você gosta, mas Ah, é um, legal. um grupo que eu escutava bastante. Eu acho que eles tocavam nos anos 80 e 90. Não, acho que mais pelos 90, que faziam bastante sucesso. Tá. E eu hoje em dia ainda, de vez em quando eu escuto. Ah, legal, legal. Vou escolher uma aqui então. Vou ouvir um pouco de música estoniana hoje Aham, e muito bom. vou escolher uma. E pra gente Aham, finalizar, eu pergunto também um ditado popular. Queria que você falasse um aqui na sua língua para o aham. pessoal sentir também. Depois traduzisse para o português. Tá. Então, eu vou falar em estoniano primeiro. Tee tööd töö ajal, aja juttu jutu ajal.
Caramba, é bem diferente a língua. Bem diferente, assim, de tudo que eu já ouvi, eu tô querendo dizer. Eu achei que ia ser É. parecido com o russo. Ah, não, não, não. É bem diferente. Não tem nenhuma conexão com o russo. Caramba, curioso. E, e isso significa trabalhe durante a hora do trabalho, converse durante a hora da conversa. Olha, muito bom. É bem É. diferente também, porque às vezes, mesmo a pessoa sendo de um país bem distante, eu peço um ditado popular e é parecido com o Brasil. Mas esse a gente realmente não tem nada igual. Não, é porque, na verdade, tem tudo a ver com o povo estoniano. O povo estoniano é super trabalhoso. Então, trabalho para a gente é tudo. Por isso Aham, que... E a gente, na verdade, eu conversei com os brasileiros na Estônia, comunidade brasileira, e se fala muito que é difícil de fazer amizade no âmbito de trabalho porque os estonianos não conversam no trabalho. Porque é isso mesmo. A gente, quando é hora do trabalho, a gente trabalha. Quando é a aham. hora da conversa ou diversão, a gente se diverte. Então tem hora para Ah, aqui é bem coisa. parecido, viu? Só que Ah, não. é? Ah, tá. Aqui no Brasil, não, não, não. Nem um pouco. Nem um pouco. Não, bem diferente. Não, legal, foi isso então. Foi muito legal falar com você. Foi muito E. legal falar com você também. Não, Muito legal. obrigada pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço por participar. Tá bom. Muito Então, valeu, obrigada. bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, então, essa foi a entrevista com a Marília. Foi um bate-papo muito legal. Gostei bastante de ouvir a opinião de alguém que veio de tão longe e uma cultura bem única. Recomendo acompanhar o seu canal, que é realmente muito bom. Além disso, sempre deixo aqui o lembrete da página do Instagram do TP Mundo, @todos os países do mundo. Lá eu divulgo o podcast, eu posto curiosidades sobre o mundo, envolvendo questões culturais, esporte, política, música e muito mais. Inclusive, eu estou postando lá curiosidades justamente sobre a Estônia. Então, se você tiver algum comentário sobre esse episódio, comente lá. Agradeço a todos que estão acompanhando o projeto. O episódio vai acabar com um trecho do som que a Marília pediu. Então, até a próxima e bora conquistar todos os países do mundo. Thank you for listening. Celeste spinsiani, siinä ja mojito saatte segamini.